Graça e paz. A paz de Cristo Jesus a todos, santidade ao Senhor. Vou partilhar mais uma visão, experiência. E esta é visão profética sobre a nação angolana. Esteja até o final, presta muita atenção mesmo. Não se esqueça de compartilhar, subscrever-se ao canal e clicar em gostei para que o conteúdo seja de relevância. Glórias a Deus que está vivo. Então, a respeito sobre visões da nação angolana, né, que não é a primeira, né? O Senhor tem me passado visões anteriores lá em 2024, cujo o Senhor mostrava para mim guerras terríveis, crises terríveis, enfim. Que se for para eu, né, estar repassando, eu vou repassar de novo essas experiências, mas neste vídeo eu vou falar da experiência, né, do dia 1 do dia 1 de outubro, né? Glórias a Deus. Na madrugada do dia 1, o Senhor pôde mostrar para mim como o povo angolano futuramente esse povo ele vai ser atacado terrivelmente por causa de uma ideia internacional, uma ideia de nações cujo, né, estados maiores aplicaram esta norma, que será um decreto para países baixos, para nações que as economias, as crises seguem crescendo em diário, dia após dia cresce, crises nunca acaba. Ok? Deus me mostrava, Deus me revelava que o Estado-Maior da nação angolana, Deus não me mostrou seu presidente atual, se vai ser outro, porque Deus me mostrava claramente que é uma visão, é uma profecia. E Deus me deixava claro, né, que não era da vontade dele, não é da sua vontade. Ok? Que estas coisas acontecem. Amém. Então presta atenção, esteja ao final, né, para que possas entender com maior clareza. E você que é angolano, partilha lá. Você que é angolano, presta bem atenção. Então, na visão, eu me encontrava em casa e de repente, todavia, eis que os meus olhos se abriram e eu vi assim, né? Já não via mais o teto, mas eu via os céus assim. E eu via um avião. Embora que não era só um avião, né? Mas os meus olhos se dirigiam para aquele avião, um avião cinzento. Um avião numa dimensão, dimensão, né? Comprimento de um avião normal, mas era de cor cinzenta. E este avião se compasseava nos ares. E eu pensei comigo mesmo, é mais um avião por ali, né? E eu fiquei assim a olhar o que é um avião por ali. Mas de repente, na parte de baixo, parte inferior, né, daquele avião, se abriu. Ok? Como se duas portas se abrissem, né? E quando se abriu, vi claramente que começou a se cair, saiu de lá umas bolinhas brancas assim, leitosas, de cor assim de leite. Ok, elas saíram por aí umas 5, mas aquele é um negócio bem estranho.
Eram mais cinco bolinhas, mas elas tipo que se multiplicavam, alguma coisa assim do gênero. E elas iam descendendo para mais baixo, assim. Amém? Iam se descendendo. E à medida que iam descendendo ali, Deus me dizia que quando elas chegarem à terra, ok, para mais perto dos homens, quando estiverem perto dos homens, então será letal, ok? Que provocaria a morte, porque é um gás tóxico. Amém. Glórias a Deus, é um gás tóxico. E eu rapidamente, né, fui correr, fechei as janelas e as portas, né, de casa. Mas antes que eu fechasse todas as janelas e portas, fechei algumas janelas e eu me lembro claramente que eu vi umas bolinhas, né, entrarem dentro de casa. Antes que eu fechasse, eu corri e ao fechar, aquelas bolinhas foram mais rápidas e entraram e depois eu fechei e elas já estavam lá dentro. E eu vi que essas bolinhas, quando entraram dentro de casa, né, após eu fechar tudo, elas se evaporaram e todavia ficaram assim como vapor esbranquiçado e iam se repelindo até ficarem invisíveis, porém elas tomaram posse do ambiente, tomaram possessão ambiente lá. E me é lembrado sobre esta visão que eu senti e vivi, como esse gás é terrível, é tão terrível mesmo. Ele cortava a minha respiração. Eu tentava me afastar e fugir. Eu ia caindo. Eu ia perdendo as forças do meu corpo. Eu ia tossindo engasgadamente. Ok? Ia tossindo engasgadamente. Eu sentia ardor na minha garganta e quando eu tentava respirar, o ar, as minhas vias respiratórias estavam ardendo e estava a ter lesão e eu me sentia que ia morrer. Glórias a Deus. E eu ia me afastando e aquele gás, como não era muito, não tinha tomado posse em toda a casa, né? Eu não me desmaiei. Eu me levantei e rapidamente abri a porta e saí para fora. A visão era visível para tudo, seja sítio fechado ou sítio aberto. Dentro de casa eu via como os aviões deixavam cair essas bolinhas leitosas, iam descendendo para a terra. E chegando ao povo angolano, eu via com clareza, né, os angolanos a caírem no chão como se fossem mosquitos, como se fossem serem enxautoxiados. Ok? E quando abri a porta e saí para fora, eu vi como muita gente, centenas e centenas e centenas de gentes, ok? Estendidas no chão, umas por cima das outras, ok? Era algo muito triste, muito terrível. Glórias a Deus, sem causa, sem nenhuma notificação, esses aviões vinham e deixavam cair esses gases tóxicos. Iam-se embora esses aviões. Esses aviões não eram daqui de Angola. Eram aviões que vieram por causa do contrato que foi assinado pelo Estado-Maior. Ok?
em troca de remuneração, em troca de apoio financeiro. Foi isso que Deus me mostrou. Porque as economias de Angola já estavam fora do controle. Uma vez que é uma visão futura, uma profecia, né? E Deus me disse que essa visão vai acontecer se esse povo não se arrepender, se esse povo não se humilhar. Como também, quando verdes que já não haverá solução, não haverá mais solução para a reversão financeira do povo angolano, as crises já não terão mais solução. Ali sim essa visão estará para acontecer. Porque ali o Estado-Maior, ele não terá como ter os fundos, ok? Ser do cofre do Banco Central. Não terá, estará tudo esgotado. E se Deus me permite falar todas essas coisas, e vocês acham que isso, se chegar lá, no Estado-Maior, o que vai acontecer? Se Deus me revelou é para partilhar. Porque Deus realmente, quando via o medo em mim, de partilhar essas coisas, o medo tomou conta de mim nas primeiras visões, lá. Quando o Senhor me mostrava, né, que muitos deputados, né, são satanistas, outros são demônios. Quando o Senhor me mostrou na visão, né, que foi mesmo esse ano, eu me estremeci de medo, que o Senhor me mostrava que muitos deputados, amém, sacrificam gentes no povo. Mas o Senhor me permitiu partilhar, me permite partilhar, porque Ele é Deus, porque Ele tem todo o poder. Vamos voltar no tempo de Elias, vamos voltar. Amados, os profetas estão doentes. Muita gente diz que é profeta. Vai ano, mas olha a nação, olha a sua nação como está. Esses profetas que comem o povo, esses profetas que profetizam coisas que Deus nunca mandou profetizar, estão contribuindo para a desgraça do povo, na verdade. Porque o Senhor, as coisas que Deus me mostra é muito diferente de coisas, ou sei lá, né, de muitos profetas por ali, que se dizem que são homens de Deus, que são, sei lá. Isso não é julgamento, isso é alerta. Porque Deus está muito triste mesmo. Ok? Os profetas estão com medo. Têm medo. Amém. Se renderam ao diabo. Mas eu não vou me render ao diabo, Satanás. Se um dia receber ameaça, sabe o que Deus me deixou claro? Ali Deus me disse para não se preocupar, porque Ele é Deus. Porque o homem não pode ameaçar o servo de Deus. Porque Deus ainda me deixou claro que há muita coisa oculta. Muita coisa oculta que Ele terá que mostrar. Amém. E tudo que Deus me mostrar eu vou falar. Se chegar no Estado-Maior, no presidente, chega. E se Deus é que dá a vida e tira a vida, Deus é o dono da justiça. Não é justiça do homem, é justiça de Deus. Ok? Porque eu não adoro um Deus morto, eu adoro um Deus vivo. Porque está demais as coisas que Deus me mostra sobre esta nação. A coisa que Deus me mostrou, o povo angolano, olha, o país angolano seria um país muito... seria um país de muito valor. Nessa visão, o Senhor pode mostrar para mim que o povo o nosso país seria um país muito bonito e um país muito rico, mas o governo, ele destrói esse país, o próprio governo destrói, esconde, sabe, tem ocultado, sabe,
muita coisa. As riquezas das riquezas do país angolano. Por isso o país angolano é mesmo muito cobiçado em outras nações que têm conhecimento. Quanto mais conhecimento terem. Por isso é que muita gente das trevas, muitos deputados e tudo mais, se aliam às trevas para profundizar, sabe? E as fontes, né, das riquezas. Enfim, Angola é um país muito rico em diamante, ouro, pedras preciosas. Há muitas províncias que são ricas em isso. Há lugares que vocês não se fazem a mínima ideia. E se Deus me permite falar essas coisas, é porque Ele é quem fez essa terra. Nenhum homem terá poder. Ok? Amados irmãos, é tempo de orar pela tua nação, de verdade. Ore por Angola. Ok? Voltando na visão. Alabrachanda que manaia. Glórias a Deus que está vivo. Entretanto, todavia, quando eu saí para fora e vi multitude, né, dos angolanos tendidas no chão, né, e ali Deus, né, falava, Deus me revelava, né, que metade daquela população já tinha morrido e outra metade tinha desmaiado. Glórias a Deus. Esse gajo matou metade da população que se caiu ao chão e outra metade se desmaiou. E a que se desmaiou tinha entrado em coma. E nessa visão o Senhor mostrava para mim, eu via o Ministério da Saúde, o MISA, amém? O MISA, prestava, né, os primeiros socorros e tudo mais. E o Ministério da Saúde, né, daqui de Angola decretava, anunciava, né, nas mídias, nos jornais, na televisão, nas rádios, nas redes sociais, em todos os meios de comunicação. E tentava, né, confortar o povo angolano. O Ministério da Saúde dizia publicamente que essa praga iria cessar, que é momentâneo e tudo mais, e que iriam trazer a solução, iriam resolver esse problema e tudo mais. E ali, né, e as pessoas do Ministério da Saúde iam, né, recolher essas pessoas nas macas, né, metiam nos carros de ambulância, levavam lá nos órgãos centrais de saúde para prestar os primeiros socorros. Mas o Senhor dizia para mim que este povo angolano é um povo que não me deixa. Deus disse para mim, este povo angolano é um povo que, ao invés de deixar-me fazer justiça, ele por si mesmo é que faz a sua justiça e não a minha. E se este povo não se arrepender, e se esse povo não se humilhar, então essas coisas vão acontecer. E Deus me disse que o que o Ministério da Saúde estava a falar era mentira. Deus me disse, isso é mentira. Porque eles não vão resolver nenhum problema, nada. Não vão resolver isso, sabe? Porque eles sabem, Deus me dizia, que o governo sabe das coisas que está por detrás disso. Isso é um plano já traçado. Amém. Deus revelava para mim que o Estado-Maior já tinha assinado esse contrato
sabe, os deputados e tudo mais já sabiam. Eles ali onde eles estavam, eles no coração deles, eles só estavam, o dinheiro que eles arrecadariam ou arrecadavam, né? Ou já tinham arrecadado, porque o Senhor não me mostrou, né, desse dinheiro, a quantia financeira. Deus não falou quanto é que eles iriam receber, né, das nações que já tinham experiência, ok? Porque em troca também das riquezas de que há em Angola, ok? É mesmo isso, né? Uma mão lava a outra. O Estado-Maior daria certas riquezas de Angola, da terra do povo angolano, daria terras, em troca de quê? De financiamento. De um dinheiro tão avulsado que o Estado-Maior pensou que esse dinheiro queria receber, né? Após assinar esse contrato, né, de redução da população e dar certas terras, né, da nação angolana, né? Glórias a Deus. E pensou, o Estado-Maior daqui, né, pensou todavia que o problema seria resolvido, as crises iriam se ir embora, mas o Senhor me dizia que já não tem mais volta, não tem mais volta. Glórias a Deus que está vivo. Deus me mostrava, Deus falava e me mostrava para mim claramente que seja o Ministério das Finanças e Ministério da Justiça aqui em Angola, nada poderiam fazer. Eles até estavam a fugir, porque eles já não tinham mais como solucionar, trazer a solução. O Ministério da Finança não tinha como solucionar este caso. As crises eram tão terríveis aqui em Angola que o Ministério das Finanças já não tinha como fazer nada. Mesmo até após, né, receber esses fundos tão altos, que Deus não me revelou a quantia. Muita gente morreu com esses gás tóxicos. Pensaram que diminuindo a população angolana, pensaram que diminuindo no povo angolano o número, que o problema estava é muito a população, então vamos diminuir vamos diminuir o número no povo, e o dinheiro que temos e que vamos receber, pronto, as crises se vão acabar e o país vai melhorar. O Senhor me dizia isso, que esse governo se pensou, era aí um equívoco muito grave. Isso é uma jogada. E outra coisa, né, que eu me lembrei, né, que no início da visão o Senhor tinha mostrado para mim, né, como Satanás, no dia 1 de outubro, né, ontem, o Satanás tinha já traçado esse plano. Amanhã ele traçou esse plano. E todavia, Deus não permitirá que isso aconteça agora, porque ainda não é tempo. Isso só vai acontecer, conforme Deus disse, se o povo não se arrepender, porque esse povo está teimoso, esse povo não quer se arrepender, esse povo está a brincar com Deus, esse povo adora um Deus que não conhece, fala de uma palavra que não sabe como funciona, toca nas coisas santas, mesmo estando na impureza. Por isso esse povo vai sofrer muito se não se arrepender. Ok? Deus me mostrava, né, demônio, o diabo, Satanás, esse demônio que se apresentava em Satanás, né, cujo ele impulsionava o Estado-Maior, né, a reduzir do povo angolano. Como esses gás tóxicos aqui em Angola não é fabricado,
Então ele se aliou, né, com certas nações vizinhas que já implementaram essas leis ou decreto, né, que possivelmente já, né, fizeram isso, ou estão para fazer, e Deus não permitiu falar nessas nações, e Deus não aprofundou sobre estas nações. Glórias a Deus que está vivo. E glórias a Deus que está vivo, né? Porque muitos no governo, né, são das trevas, estão aliados pesadamente com o reino das trevas. Glórias a Deus. Então, são as coisas que Deus me mostrou nesta visão. Amém? Que o Senhor mostrava com clareza, né? Infelizmente, muita gente tinha morrido no povo angolano com esse gás tóxico. Esse gás que quando chegava aqui na terra, se espalhava e as pessoas caíam na hora. Caíam na hora. Isso cortava a respiração, paralisava as vias respiratórias. Ok? Glórias a Deus. Muita gente morreu, como também muita gente ficou em estado vegetativo, entrou em coma. Amém? Glórias a Deus. E Deus lamentava muito. E depois eu fui transportado para um certo lugar. E naquele lugar onde eu apareci, estava muito bonito, né? As estradas, novas estradas. E vi um viaduto muito grande, muito bonito. E eu ficava a elogiar aquele todo lugar. E os lutadores de táxi, né, estavam a chamar São Paulo, Asa Branca, BCA e tudo mais. E eu olhei a minha volta, eu não reconheci aquele lugar. E Deus me disse que isso que estás a ver, essas estradas e tudo mais, por detrás de tudo que vês, foi feito um grande sacrifício. É o resultado do sacrifício. Há muitas pessoas que morreram, muitas pessoas inocentes, embora que nem todas foram inocentes, né? Mas o Senhor disse que muita gente inocente, né, foi sacrificada e tudo mais. E Deus realmente estava muito triste ao me dizer essas coisas, sabe? Infelizmente. Ok? Então foi o que Deus me mostrou. Fiquem na paz de Cristo Jesus e vemo-nos até a próxima oportunidade. Amém. Glórias a Deus. Não esqueça de partilhar, de subscrever-se ao canal e até a próxima oportunidade.